Nós falamos acerca de um assunto, talvez um dos mais importantes. Um dos mais importantes, e fizemos uma reflexão que merece realmente uma atenção muito especial, um foco maior. Projeta aqui, por favor, a primeira referência. Eu estou sem ela aqui, tá? Lucas 12, versículo 16. Lucas 12, versículo 16. Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico, diga comigo, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Produziu muito. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Celeiros, depósitos. Vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra, diga comigo, e todos os meus bens. Vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. Se você olhar para essa... Aliás, deixa eu concluir, depois eu falo. Volta aí. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Diga comigo: descanse, coma, beba e alegre-se. Olha, direi a mim mesmo, né? Você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se, se divirta, a curtir a vida. Olha o que Jesus disse. Mas Deus lhe disse, o que está escrito aí? Louco. Se eu mudar a tradução, vai estar assim: insensato. Insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? 21. Diga comigo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, vírgula, mas não é rico para com Deus. Isso nunca esteve tão atual. Nunca. E graças a Deus nós estamos falando aqui, nós principalmente que estamos tendo a oportunidade de ouvir, se você olhar essa história é o que acontece. É o que acontece com a vida da maior parte das pessoas. No mundo natural, muitos olhariam para essa pessoa e diriam assim: empreendedor, bem-sucedido, arrebentou, cresceu, prosperou, armazenou. Se você olhar hoje, quantas pessoas tiveram a mesma linha de pensamento?
eu vou montar vários negócios, vou ampliar minha rede de negócios, vou diversificar, vou aumentar meu faturamento, adquirir bastante patrimônio, renda, e vou dizer para minha alma: você tem por muitos anos, você tem tranquilidade, você tem abundância, você tem sua independência financeira, então coma, beba e alegre-se. Qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui está no versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O problema está na última frase. O problema não está em ajuntar de riquezas. Até porque quem me ouviu falar sabe que Noé foi riquíssimo. Abraão foi riquíssimo. Gideão, Jefité, Davi, Salomão foi riquíssimo. Os homens do passado, os servos do Senhor, foram riquíssimos. Quem enterrou Jesus era riquíssimo. Todos riquíssimos. Mas esses homens eram muito mais ricos espiritualmente. Até porque, você olha Abraão, ele não negou a Deus o que era mais importante a ele. Seu coração não estava no que ele possuía, sim em Deus. Foi chamado amigo de Deus. Você olha Davi, que foi um dos homens mais ricos, ele diz: Senhor, tire qualquer coisa de mim, pode retirar qualquer coisa de mim, mas não retires de mim o teu espírito. Eu posso perder qualquer coisa, mas não retires de mim o teu espírito. Então, o que acontece se você analisar isso aqui, é uma grande lição que nós temos que tirar. Porque é o que eu dizia hoje pela manhã: quantos não estavam esperando? Aliás, ninguém estava esperando esse momento. Ninguém estava esperando. Quantos partiram? Quantos montaram uma estrutura do qual agora ela está desmoronando? Quantos? Quantos montaram redes e redes de loja e estão desmoronando? Negócios e mais negócios, diversificaram os seus negócios e está desmoronando. Mas pior do que isso, porque enquanto a vida, a esperança. E quem partiu agora e deixou aí um patrimônio enorme, como muitos que partiram e deixaram. Isso nos traz uma lucidez. Como diz a canção que nós cantamos, né? Tu és a minha força, a minha fortaleza. Como é que é a outra palavra? O meu refúgio. Deus meu em quem confio. Só tem um lugar seguro, em Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o que adianta, de repente, muitas pessoas olhar para nós e dizer assim: esse cara é o modelo de sucesso. E o Senhor olha e diz assim: tu és um miserável. Você é um modelo de alguém, de pessoa bem-sucedida. E o Senhor olha e diz assim: você é um miserável aos meus olhos. Você é um pobre. Como lá no livro de Apocalipse ele diz: você é um pobre, cego, nu, um desgraçado. Aí em Apocalipse 3 ele fala sobre isso. O problema está na riqueza? Não. Mas eu tenho que ser muito mais rico espiritualmente do que financeiramente. Eu tenho, mas não é rico para com Deus. E como é que nós nos tornamos ricos para com Deus? Você vê, é um conjunto de boas atitudes, né? Primeiramente, é onde está o meu coração.
Porque a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, aonde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. É onde está o seu coração. Por que muitas pessoas perdem a razão de viver agora? Porque o coração estava no lugar errado. Sabia? Porque muitas pessoas, nesse momento, porque algumas perderam o patrimônio, outras perderam, talvez alguém, um ente querido, perdeu alguma coisa importante. E quando o coração da pessoa não está no lugar certo, ela não fez do Senhor o seu maior tesouro, a sua maior riqueza, ele perde a razão de viver. A vida perde o propósito. Porque o coração estava em algo ou em alguém, e não em Deus. A Bíblia alerta sobre isso. Aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. E isso é muito fácil você analisar agora e fazer essa pergunta para você. O que é o seu maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro? A gente pensa rápido aqui. E se eu perder esse tesouro, como é que eu fico? Nós não gostamos de perder nada. Não queremos perder absolutamente nada. Mas essa é uma forma da gente avaliar aonde está o meu coração. Se eu perder algo, minha vida continua tendo sentido, propósito? Sim ou não? Quando Davi ele declarava isso nas suas orações, ele dizia: retire qualquer coisa de mim, mas não retire o teu espírito. É porque ele estava dizendo assim: ainda que eu perca tudo, se eu não perder o teu espírito, eu tenho tudo, ou eu recupero tudo. Mas se ele tiver e perder o espírito, ainda que ele tenha muito, e ele perder o espírito de Deus, não é sentido. É um pobre, um cego, um nu, um desgraçado. Por isso, leia novamente comigo. Diga: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Você precisa ser rico diante de Deus. Rico para com Deus. E nós precisamos investir nisso. Porque, nesse caso, o Senhor disse a esse homem louco e insensato: porque te pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem ficará, para quem será? E a sua alma, para onde vai? Só que, e as pessoas que nesse momento disseram a mesma coisa: eu montei minha estrutura, eu tenho uma estrutura bem montada, eu construí minha independência financeira através dos meus mais variados negócios, e agora não consegue desfrutar. Nós estamos aprendendo uma coisa importante, importantíssima, que nós precisamos ser mais ricos para com Deus do que financeiramente. Nós precisamos realmente investir nessa riqueza. E grave que eu não estou falando contra a riqueza. Só que não é uma coisa fácil de se conciliar. Porque Jesus diz que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino. Por causa da riqueza? Não, por causa do coração. Porque é o que compete com Deus na vida do homem. Porque Ele também é um Deus. A Bíblia diz que Ele é o Deus Mamon. É o Deus dinheiro. Amém, pessoal? E aí, o que seria, na verdade, o sermão, né, eu estou unindo os dois sermões, o sermão realmente da noite, o nosso sermão aqui, desse culto,
que nós temos como exemplo Judas. Tem alguém que ouviu aquele testemunho que nós ouvimos aqui na segunda-feira e depois eu coloquei ele na terça-feira, do Tiago? Ouviu? Quem não ouviu, levanta a mão, por favor. Não ouviu. O Tiago, nós ouvimos um testemunho muito bonito. E quando eu coloquei ele na transmissão na terça-feira, ontem, né? Eu coloquei e fui pausando, porque tem vários ensinamentos importantes ali. Primeiro, a mulher dele disse assim a ele: você vai perder sua família. Você tem 15 dias para mudar. Porque ele estava em caminho errado, amizades erradas, fazendo a família sofrer, a esposa sofrer. E aí, ele disse no testemunho dele: eu não esperei os 15 dias. Em 2 dias eu estava mudando. E eu acho que ele demorou muito ainda. Não precisava também 2 dias. Porque tem decisões na vida que tem que ser já, é imediata. O problema das pessoas é esperar os 15 dias, ou ir para o 20, para o 30, para o 40 e depois não muda coisa nenhuma. Espera tudo desandar. A esposa disse: eu te dou 15 dias, porque você vai perder sua família. Ele disse: em 2 dias eu tomei uma decisão. E ele veio para a igreja. E veio para a igreja e começou a buscar. E aí, eu estava dizendo o seguinte, que serve de reflexão para todos nós. Quando o homem quer mudar, ele toma decisão imediata. Usa a sua inteligência e diz: não, eu vou mudar e vou ser rápido para tomar as decisões. Porque o problema é aquele problema de sempre, né, que a gente é tão rápido para tomar as decisões erradas e tão tardios para fazer as escolhas certas. Tem que pensar demais para fazer as escolhas certas, que vai trazer bênção para nós. E o que sempre me assusta, que é uma das coisas que eu ainda falei, uma vez já várias vezes eu falei sobre isso, que isso é uma coisa que mexeu muito comigo lá atrás. Eu vi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre o comportamento humano. E eu já falei sobre isso, escrevi sobre isso em algumas situações, ocasiões. Então, eles, fazendo um estudo sobre o comportamento humano, querendo entender por que as pessoas fazem determinadas escolhas na sua vida, escolheram uma família para fazer esse estudo. E essa família, o marido, um homem desestabilizado, um homem envolvimento com vício, bebida, ilícitos, um homem com caráter duvidoso, e uma mulher, esposa, uma lutadora, uma mulher esforçada, uma boa mãe, uma boa esposa. Pegaram aqueles 2 filhos e foram estudar os filhos. Fizeram uma pergunta para os filhos separados. Olharam para aqueles rapazes, um era a fotocópia do pai. Um cara que não tinha caráter, companhias erradas, vício, ilícitos. O outro, um cara bem-sucedido, constituiu família, estudou, se formou, se tornou um homem bem-sucedido nos negócios. E aí, separadamente, fizeram uma pergunta para esses 2 homens. Por que eles fizeram escolher esse caminho na vida? O que fez com que eles escolhessem esse caminho? Separados. Um não viu a pesquisa, o questionário, as perguntas sendo feitas ao outro.
E a grande surpresa foi que a resposta foi a mesma. A resposta foi exatamente a mesma. Eles responderam: com o pai que eu tive, eu só podia ser isso. Um olhou para o exemplo do pai e disse: meu pai não foi exemplo, eu não tive exemplo, meu pai foi um traste, meu pai foi isso, foi aquilo outro, não tive apoio, não tive exemplo para seguir, não tive... E foi o famoso dane-se, você é a mesma coisa. O outro olhou para o pai e disse assim: isso eu não quero para a minha vida. Eu não serei como ele. Eu não terei essa vida. E lutou, pagou o preço, se esforçou e construiu uma vida completamente diferente. Qual foi o resumo da pesquisa? O homem é quem ele quer ser. Ele segue o exemplo que ele quer seguir. E é bem por aí mesmo. Porque você vê que os dois, eles olharam para a mesma pessoa. E um disse: ele não me deu exemplo, não foi nada, papapá, e eu também estou pouco me importando. Você é igual a ele. O outro disse: não quero isso para mim. E o preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar. Mas essa vida eu não terei. Assim eu não serei. Amém? E aí o resumo, o resultado dessa pesquisa, chegar à conclusão que o ser humano é quem ele quiser ser. Ele será quem ele quiser ser. Vai seguir o exemplo que quiser. O resto, aí é uma escolha de cada um, né? É responsabilidade de cada um. E aí, para fortalecer isso, nós temos na Bíblia Judas. Porque ninguém poderia ter um exemplo maior do que Judas teve. Ninguém poderia ter um líder melhor do que Judas. Ninguém poderia ter um exemplo de fé, conduta, caráter, de excelência moral, do que Judas. Ninguém poderia ter tido uma faculdade com pós-graduação de tempo integral, como Judas teve. Porque era 3 anos juntos, comendo, bebendo, dormindo, vendo, assistindo, vendo a conduta, vendo o caráter. Porque é aquela velha frase, né? Se você quiser conhecer uma pessoa, você já viu que se você viajar com uma pessoa, você já sabe quem ela é. Você passa 10, 15 dias junto com ela, ou você sai encantado, ou você diz: me decepcionei. Já viu? Geralmente em viagem se decepcionam. Nossa, ali veio à tona quem a pessoa era. Por quê? Porque ali já vem a personalidade, vem as atitudes, vem a falta de caráter, vem a personalidade física que a pessoa tem, enfim. Então, agora imagine você passar 3 anos comendo, bebendo, dormindo, todos os dias. Marido e mulher sabem disso, como é que funciona, né? De vez em quando vira aquela discussão assim: você não era assim, você mudou. Não, eu não mudei, eu sempre fui esse. Não, você mudou. Você era gentil, você era educado, né? Agora não é mais, é um cavalo. Não é verdade? Começa por aí. E fica aquela sensação de engano, né? Porque antes era uma coisa, era um tratamento, e agora é outro. Enfim, e aí esse cara anda com Jesus, come com Jesus, dorme com Jesus, vê o caráter de Jesus, o tratamento de Jesus com as pessoas, a fé, Jesus separando para orar o tempo todo, um caráter irrepreensível. E o que ele aprendeu?
Qual o exemplo que ele seguiu? Nenhum. Coloca aqui, por favor, projeta aqui. João 12:4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido? Quando Maria chegou e ungiu o Senhor com perfume caríssimo. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Estava pouco se lixando para os pobres. Estava pouco se importando com o pobre. Mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Onde já se viu? Como muita gente, algumas observações idiotas que fazem pensando em si, não é nos outros. Como a observação dele. Ai, que absurdo, por que não vendeu e ajudou os pobres? O Senhor ainda diz, pobre você tem todo dia para ajudar, meu filho. Você vai ter pobre que não acaba mais para você ajudar. Agora ela não vai estar comigo por muito tempo. Então, ela aproveitou a oportunidade. Esteve com Jesus, comeu com Jesus, fez uma faculdade maravilhosa com Jesus, teve o melhor mestre, o melhor professor, a melhor companhia. Por que Jesus está falando sobre tudo isso? Estou falando aleatória não, viu? De forma aleatória não. Companhia, porque se eu tivesse uma boa companhia, eu era diferente. Se eu tivesse um bom professor, eu era diferente. Se eu tivesse... É nada. Quem tiver que ser, vai ser. Porque eu costumo dizer que até os péssimos exemplos são ótimos exemplos. Está o exemplo da pesquisa aqui? Não está um exemplo da pesquisa? Até os péssimos exemplos são ótimos exemplos. Você olha e diz assim, não. Que Deus me guarde. Eu vou trabalhar com todas as minhas forças, porque eu não quero isso para a minha vida. Não serei assim, não vou agir assim, não terei essa conduta, não terei esse caráter, não terei essa atitude. E o que é lamentável é que existem pessoas que não mudam. Isso é triste. Mesmo tendo uma oportunidade tão incrível, Judas não aproveitou. Não aproveitou. Ele não conseguia enxergar isso. É o que eu sempre digo para você, tá? Você que tem responsabilidade com a sua vida. Cuidado, porque você pode estar aí, muita coisa está acontecendo e você continuar cego. Ele não via isso. Ele não enxergava, estava cego. E o pior, que Satanás já estava rondando ele. Que depois eu vou mostrar para você o momento que Satanás incorporou nele, mas ainda não tinha incorporado. Porque uma coisa, a atuação do diabo funciona assim, queridos. Primeiro ele começa com setas, pensamentos, sentimentos, induções, sugestões. Se você dá a brecha, ele entra. Você entendeu? Aí ele entra, aí ele toma, domina. Aí ele incorpora. E com o propósito do quê? Destruir os outros e a sua. Próximo. João 13:27. Tão logo Judas comeu o pão. O que está escrito aqui? Satanás entrou nele. Não tinha entrado. E ele estava escutando Jesus falar a respeito. E Jesus já sabia que ia trair, que o Judas iria traí-lo. E aquela frase, né, que todo mundo diz, né? Mas não tinha que alguém trair? Tinha. Profeticamente tinha. Mas precisava ser ele, será? A Bíblia diz assim, que nos últimos tempos haveria de acontecer escândalos. Mas precisa ser eu? Precisa ser você? Porque é como se você tivesse predestinado a fazer isso. E não estamos.
Não estamos. Olha, se o Senhor diz que nos últimos tempos aconteceriam muitos escândalos, mas ai de onde vier, precisa ser eu? Porque tem que acontecer, vai se cumprir, essa parte ruim da Bíblia vai se cumprir na minha vida? Isso é uma decisão que se toma. Não, não vai se cumprir na minha vida. E é o que você deve dizer. Não, não vai se cumprir. Porque vai se cumprir a parte boa. Porque eu vou ser um discípulo. Porque assim como Judas não aproveitou nada, se nós estamos aqui é porque teve aqueles que aproveitou tudo. Se o Evangelho chegou aqui hoje, em maio de 2020, é porque começou com aqueles que estavam junto com Jesus e que não foram vencidos. Que aprenderam com Cristo, que pegou o Espírito, recebeu o Espírito de Cristo, o caráter, a fé, a conduta, as atitudes de Cristo. Judas ficou no caminho e trocou, e o que eu mais fico impressionado é que Judas trocou a glória, a grandeza, que ele poderia hoje fazer parte de um dos 24 anciões que estão na glória com o Senhor, que sentam ao lado do Senhor, porque 24, 12 das tribos e 12 discípulos, 24. Ele poderia fazer parte e ele trocou por algumas moedas que ele não desfrutou. Para comprar um campo, para comprar um terreno, que ele se enforcou nesse terreno. Nem desfrutou. Aí você diz assim, mas ele não teve oportunidade. Como não teve? 3 anos. 3 anos não aprendeu nada, 3 anos não quis, 3 anos não moldou o seu caráter. 3 anos continuou, a mesma pessoa, chegou ruim e terminou pior. Por isso que aquilo que eu falo, às vezes eu falo de forma agressiva e não é minha intenção de falar de forma agressiva. Mas é que realmente, que entre com você com um peso bastante grande. Se você não quiser mudar, você não vai mudar. Se você quiser mudar, você vai mudar. Sou da posição do rapaz lá. Eu não preciso de 15 dias para mudar. O que eu já tive consciência, eu vou mudar já. O que eu já entendi, eu vou mudar já. Porque eu não vou jogar tudo fora. Eu não vou jogar minha vida fora. Eu não vou permitir que o diabo me roube. E roube aquilo que Deus tem para mim. Né? Quantas pessoas, nós estamos vendo uma coisa agora, e eu gostaria muito que isso entrasse, eu tenho pessoas aqui inteligentes, pessoas empreendedoras dentro da igreja, mas saiba de uma coisa, não importa o quanto você cresça, você tem que ser mais rico espiritualmente, porque nada disso é segurança para você. Quem esperava que o coronavírus ia chegar e levar tanta gente quanto levou? E está levando. E está levando. Mas quem não partiu? Quem esperava que o coronavírus ia devastar a economia como está devastando? Muita gente estava nessa realidade já. Eu já tenho muitos negócios, diversifiquei os meus negócios, tenho várias lojas, tenho várias empresas. Agora eu posso dizer para minha alma, você tem por muitos anos, coma, beba e alegre-se. E aí chega o Senhor e diz assim, insensato, louco. Assim é aquele que é rico, ajunta para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Abraão foi riquíssimo, mas o que ele possuía de riqueza material não era a sua maior riqueza. Davi foi riquíssimo, mas a sua riqueza material não era a sua maior riqueza.
Você vê que não é uma coisa fácil, mas é possível. É possível. E mais do que nunca, né, num momento como esse, nós vemos o quanto nós realmente precisamos investir nessa riqueza espiritual, em crescer, a juntar realmente riquezas espirituais, ser rico diante de Deus. Do que adianta as pessoas olhar para mim e dizer assim, você é o cara, e Deus olha e diz assim, você é um miserável. Tem sentido isso, gente? É como aquele vídeo que eu passei recentemente, que aquilo mexe com a gente. Quantos que passaram por aqui que tiveram uma glória terrena gigantesca? Você olha aí para trás, quantos cantores, artistas, reis, quantos? Poder, glória, que arrebanhavam multidões, e já não existem mais. A glória terrena acabou, terminou, passou. Essa é a nossa responsabilidade. É você conseguir realmente colocar o seu coração no lugar certo. Eu me lembro que há alguns anos eu aprendi sobre isso. Sabe como eu aprendi sobre isso? Eu aprendi sobre isso refletindo a vida de uma pessoa que, aliás, foram duas situações. Uma pessoa que perdeu o que tinha e estava tentando dar cabo à vida, e uma pessoa que perdeu alguém e também já não queria mais viver. E eu lembro que logo naquela época, eu estudando a Bíblia, o Espírito Santo falou exatamente isso comigo. Por que a vida deles perderam o sentido? Porque o coração não estava em Deus, estava em algo ou em alguém. E aí a vida perde o sentido. Quando você perde esse algo, não tem mais razão para viver. Por isso que Paulo fala que viver é Cristo. Viver para mim é Cristo. E morrer é ganho. E quando nós falamos sobre isso, não que estamos desvalorizando uma vida abençoada, não, né? Até porque nós cremos nisso, ensinamos isso, mas é como nós cantamos aí a semana passada, né? Rio Preto não é nossa cidade, nós sabemos disso. Nós estamos aqui, mas estamos de passagem. E o que somos? Quem é o homem? Você vê o tanto que o homem é frágil? Um vírus, acabou. Olha o que é o homem. Olha a fragilidade do homem. Por isso que a Bíblia diz que é um sopro, é um vapor, a vida. Quem somos nós? Somos nada. Somos alguma coisa nele. Autossuficientes na suficiência dele. Autossuficientes na suficiência dele. Do contrário, não somos nada. E essa reflexão nós precisamos trazer para nós. E esse é um momento muito especial para isso. Porque não adianta a pessoa simplesmente se preocupar em ajuntar riquezas e dizer... Qual foi o problema desse homem? Que ele pensou somente, eu direi a mim mesmo. Ele não disse assim, olha, você juntou e agora tem para muitos anos, agora vá e sirva. Foi isso que ele disse? Não, coma, beba e alegre-se, se divirta. O Senhor disse, louco, insensato, que hoje vão pedir a tua alma. Você vai partir hoje. E aí vamos ver como será. Então não tem sentido.
Nós precisamos refletir com muita lucidez. Nós não estamos esperando a morte, mas vivemos sempre preparados. O tempo todo estamos preparados, nunca esperando. Vou morrer hoje, vou morrer. Não, mas estou preparado. Né? Sempre com aquele exame de consciência, porque você sabe que a sua consciência é juiz. A sua consciência é juiz. É árbitro, a Bíblia diz. Então, sempre porque o Espírito de Deus se comunica conosco, se comunica a nossa consciência. Então, nós precisamos trabalhar o tempo todo. Se a minha consciência me acusa em algo, já vou eliminar esse algo. Se algo me tira a paz, já vou eliminar esse algo. Se eu já não tenho paz, estou tirando, estou eliminando. Porque Deus se comunica com a minha consciência. Amém, pessoal? O resumo é: assim são aqueles que ajuntam riquezas para si, mas não são ricos para com Deus. Você pode ser bilionário e a sua maior riqueza não ser essa. Isso não é o que toma o seu coração. Os exemplos bíblicos estão aí para nos ensinar. Todos os exemplos estão aí. Você vê que quando Zaqueu, que era o publicano, o cobrador de impostos, teve o seu encontro com Jesus, Jesus não mandou ele fazer aquilo. Imediatamente ele sabia que ele tinha agido de forma ilícita muitas vezes. E ele disse: olha, Senhor, eu estou vendendo a metade dos meus bens e doando aos pobres, e se alguém eu prejudiquei, eu defraudei, eu estou restituindo 4 vezes mais. Não foi Deus que mandou ele fazer aquilo. A sua consciência. E ele foi e fez. E o Senhor disse: hoje houve salvação nessa casa. Porque ele mudou. Houve uma atitude. Se ele se arrependeu das coisas que fez, imediatamente ele estava reparando. Amém? E nós falamos sobre isso porque esse é um momento muito importante para que a gente organize, né, a sua consciência, sua vida espiritual, coloque as coisas no seu devido lugar. Muitas pessoas, vocês estão sendo alimentados. Pela primeira vez eu comecei a me preocupar, não com vocês, mas porque eu tive alguns contatos com pessoas de fora, e eu temo realmente que uma grande pandemia de mortes comece a acontecer. Porque as pessoas já não sabem mais o que fazer. Muitos estão completamente transtornados. Porque não têm essa comunhão com o Espírito Santo, não estão alimentando da palavra que limpa, né, que fortalece, que alimenta. Muitos estão aí completamente perdidos. E agora, minha vida acabou, o que eu vou fazer? E não tem onde se agarrar. Né? Para muitos o orgulho não deixa. Eu não disse, eu vi médicos, pode olhar você, se você entrar nas redes sociais, você vai ver médicos vendendo, imagine para chegar a esse ponto, médico vendendo suas roupas, suas bolsas, vendendo seus objetos pessoais. E por que faria isso? Com o orgulho que essas pessoas têm. É que realmente é o recurso que tem e tem que se agarrar àquilo que tem nesse momento para fazer de dinheiro de qualquer forma. Mas para muitos isso é uma humilhação. Não são humildes o suficiente para passar por isso. Né? É onde, se for para passar por essa vergonha, eu prefiro dar cabo à minha vida. Fique em pé, por favor.
Volta o versículo aqui, por favor. Só quero essa última frase. Grave essa palavra. Rico para com Deus. Rico para com Deus. Você precisa ser rico para com Deus. Se você vai ser rico financeiramente, que assim seja, que Deus o abençoe. Mas saiba que sempre você precisa ser mais rico para com Deus. Muito mais. Milionário, bilionário, trilionário. Que Deus olhe para você. Vamos buscar lucidez. Porque isso aqui deixa esse exemplo para nós. Se eu contasse só a história e não terminasse aqui, talvez esse seria aquele perfil que muitos olhariam e diriam: empreendedor. Empresário de sucesso. Empresário do agronegócio. Esse aqui, ó. É ou não é? Do agronegócio. Safra. Os bens. Derrubou os celeiros, os armazéns. Fez depósitos e mais depósitos. É o cara. E aí o Senhor vem e diz: louco, insensato. Insensato. Hoje te pedirão a tua alma. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E se você pode ter certeza, se você for uma pessoa extremamente rica espiritualmente, isso vai refletir fora, na sua área econômica. Não como uma regra, mas pode ter certeza que vai. Porque há abundância dentro de você. E quando há abundância dentro de você, essa abundância vai refletir fora. Mas busque isso, almeje isso, ambicione isso. E diga ao Espírito Santo que realmente te ajude a ser uma pessoa extremamente rica aos olhos de Deus. Porque para muitos, às vezes, até algumas pessoas olham para nós, a Bíblia diz que pessoas como eu, por exemplo, seria tratado como lixo, como a escória do mundo, mas não aos olhos de Deus. E muitas vezes é assim mesmo, nós somos vistos. Sabia? Muitas vezes é assim. Povo desprovido de qualquer inteligência. Seria o lixo do mundo, uma escória. Mas Deus olha para nós e nos vê como homens ricos, ungidos do Senhor. Ambicione e peça ao Espírito Santo que faça de você, você quer realmente se tornar uma pessoa rica aos olhos do Senhor, que ajude você a crescer no Senhor. Existem, você sabe que riquezas, quantas coisas são, quando você ouve o rapaz falar aqui no testemunho, ele disse que ele aprendeu comigo que uma das maiores riquezas do homem é a sua família. Essa é uma riqueza e que o dinheiro não compra. Não é verdade? Essa é uma riqueza. Então, nós temos riquezas e riquezas e riquezas que o dinheiro não pode comprar. E temos dinheiro também.
Não nos falta nada. Somos pessoas, é aquela frase que eu sempre digo, tudo que o dinheiro pode comprar e o que o dinheiro não pode comprar, que só Deus pode nos dar. Só que para se tornar uma pessoa rica para com Deus, eu preciso estar cheio do Espírito de Deus. Eu tenho que estar transbordando o Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Feche os seus olhos e faça uma reflexão profunda sobre isso. E você vai pedir ao Espírito Santo que te ajude a enriquecer espiritualmente, que te ajude a enriquecer aos olhos de Deus. Porque grave bem, não adianta nada as pessoas olhar para você e dizer que você é o cara, você é a mulher, e o Senhor dizer, você é um miserável, você é um pobre, você é um cego, você é um desgraçado. Não, pelo amor de Deus. Mas que o Senhor olhe para nós e diga como você é valioso para mim. Você é um tesouro para mim. Você é um tesouro para mim. Fala com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que te dê essa lucidez, essa visão, esse entendimento, que te ajude a crescer no conhecimento de Deus. Peça ao Espírito Santo e diga a Deus que você quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eu quero ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Peça ao Espírito Santo que abra os olhos do teu entendimento, que você enxergue tudo que Judas não conseguiu enxergar, porque Judas não viu nada, não enxergou nada. Judas esteve com a melhor companhia, mas ele não via que era a melhor companhia. Judas teve o melhor professor e ele não viu que ele tinha o melhor professor. Judas teve o melhor mestre, e ele não foi o melhor discípulo, foi o pior, mesmo tendo o melhor mestre. Judas teve o melhor amigo, o maior exemplo de fé, de conduta, de caráter, mas lamentavelmente ele não viu nada disso. Peço ao Espírito Santo que abra os olhos do teu entendimento e te ajude a ver tudo com clareza, que te ajude a enxergar tudo que você não tem enxergado. E você não quer de maneira alguma que o Senhor olhe para você e diga, louco, insensato. Não. Eu quero crescer, enriquecer, diante dos olhos do meu Senhor, aos olhos do meu Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, essa oração é sua, fala com a sua alma. E não se preocupe com as palavras mais bonitas, mas com as palavras mais sinceras. É isso que Deus quer. É sinceridade. É coração sincero, é coração rasgado. E se Ele consegue ver em você essa sinceridade, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te dar clareza, visão, direção, revelação,
vai te ajudar a enriquecer, ser rico aos olhos de Deus. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Dê lucidez. Toma a vida desses homens e dessas mulheres. Quantas pessoas, Senhor, lá fora construíram tanto. Quantas pessoas prepararam uma estrutura e estavam dizendo: agora você tem por muito tempo, por muitos anos, para a vida toda, para o resto da tua vida. E de repente, Senhor, estão se fazendo insensatos, porque eram ricos materialmente, mas miseráveis espiritualmente. Ajude-nos a crescer espiritualmente, Senhor. Ajude-nos a crescer no Senhor. Ajude-nos, Senhor, a enriquecer espiritualmente. Que não sejamos de maneira alguma, Senhor, aos teus olhos, miseráveis, pobres, cegos. Não, Senhor. Ah, Espírito Santo, venha ao nosso encontro. Oh, Espírito Santo, venha ao encontro dessa pessoa. Venha ao encontro dessa alma sedenta. Venha ao encontro dessa pessoa que tem sede, que tem fome, Espírito Santo. Essa pessoa que fez do Senhor o seu maior tesouro, a sua maior riqueza. O Senhor disse, meu Deus, que aonde estiver o nosso coração, aí vai estar o nosso tesouro. Oh, Espírito Santo, ajude-nos a colocar o nosso coração no nosso Senhor. Ajude-nos, ó Espírito Santo, que nós possamos verdadeiramente fazer do Senhor o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, o nosso maior patrimônio. Abraão foi riquíssimo, mas amou mais o Senhor do que a sua riqueza. Davi foi riquíssimo, mas amou muito mais ao Senhor do que o trono e as suas riquezas. Tanto é que dizia: o Senhor pode tirar tudo, qualquer coisa de mim, mas não retire de mim o teu Espírito. Oh, Espírito Santo, venha. Venha ao encontro de cada homem. Venha ao encontro de cada mulher. Toma a vida dela. Diga a Deus que você quer ter intimidade com Ele. Diga a Deus: eu quero um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero um relacionamento pessoal com o Senhor. Eu quero, Senhor, como Abraão foi chamado amigo de Deus, como o Senhor disse por inúmeras vezes: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus de Davi. Que Deus possa dizer a mesma coisa a teu respeito. Ter o orgulho de dizer isso. Eu sou Deus. E Ele dizer o teu nome. Porque você é ungido do Senhor. Você é ungido, separado, dirigido pelo Espírito Santo. Abra o teu coração e que o Espírito Santo faça do Senhor na tua vida o maior tesouro, o seu maior patrimônio, a sua maior riqueza. Sabe o seu ouro? A sua prata? O seu tesouro. Faça dele. Ame ao Senhor acima de tudo isso. Porque muitos perdem a razão de viver, porque o coração não estava no Senhor.
Paulo dizia: viver é Cristo. Viver para mim é Cristo. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo, a misericórdia do Espírito Santo. Nós não somos perfeitos, mas queremos atingir a perfeição. Viu? Não somos perfeitos. Receba essa presença que o mundo não pode receber. Esse Espírito não está lá fora. A paz que excede todo o entendimento, o mundo não pode receber. Vem, Espírito Santo, vem ao nosso encontro. Que desce como fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, e enche-me de novo. Diga a Deus: eu adorarei. Isso, diga ao Deus da minha vida. Que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Adore ao Deus que não pediu nenhuma explicação a você. Ele te recebeu como você é. Ele te chamou como você é. Que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Diga a Ele com toda a tua fé: Espírito, Espírito, que desce como fogo, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, com os teus olhos fechados, a mão no seu coração, sinta essa presença. Sinta-se seguro no esconderijo do Altíssimo. Sinta a paz que excede todo entendimento, que só em Deus, só em Deus, receba essa paz.
Queridos, o dilúvio pode estar devastando lá fora, mas você está na arca, e a arca está impermeabilizada. Quem está dentro está protegido. Sinta-se seguro no Senhor. Receba essa presença. Aleluia. Aleluia.